Seja você bem-vindo ao Você e Eu Podcast. Meu nome é Michael, eu sou o host desse podcast. Estamos aqui para te ajudar a ativar o amor no casamento. E ao meu lado está a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy. Olá a todos. Então, hoje nós temos o Fábio e a Moara e eu vou estar apresentando-os. Fábio Golson, 37 anos, médico cirurgião geral no Hospital de Pomerode e Maternidade, no Rio do Texto. E sua esposa linda, a Moara Golson, 37 anos, formada em Direito e hoje ceramista. Os dois são cristãos, casados há 15 anos e pais de 3 meninos. O nosso tema de hoje, o Mateus de 9 anos, o Vinícius de 6 anos e o Gustavo de 5. Muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Então, o tema desse podcast é pais de meninos educando meninos. E nós temos algo em comum, nós somos pais de 3 meninos e vocês também pais de 3 meninos. E a gente sabe que hoje algo que está sendo atacado de todos os lados é a masculinidade. Muito mais do que qualquer outra coisa. Se você olhar um filme, se você ler um livro, se você olhar na mídia, normalmente o masculino ele é colocado nos extremos. Ou é aquela pessoa que é machista, que oprime a mulher, realmente existe isso. Ou o homem colocado como desassociado da sua figura masculina, de protetor, aquele que cuida da sua família, cuida da sua esposa, de provedor. E a gente tem o grande privilégio de educar uma nova geração de homens que vão ser homens forjados pelo Senhor. E aqui a gente quer começar com uma pergunta, né? E perguntando para vocês qual é o maior desafio de educar meninos dentro do lar de vocês, dentro da casa de vocês. Quem começa? Eu vejo que o maior desafio ele está em ser o melhor exemplo. Não adianta a gente querer com que eles sejam bons homens, corretos, íntegros, saudáveis, se nós não somos isso em casa. Então, no meu ponto de vista, acredito que como casal a gente entende que o maior desafio está em ser aquilo que a gente deseja que eles sejam. E para mim, pessoalmente falando, assim, eu vim de um contexto familiar onde tinham mulheres. Eu, minha mãe e minha irmã, vivendo a vida inteira, nós 3. Então, agora eu estou inserida num mundo totalmente masculino. Rainha do lar. Então é difícil para mim, às vezes, acompanhar a mentalidade masculina, sabe? Às vezes as crianças estão com aquelas brincadeiras, o Fábio com eles, assim... Agressivos. Não. E eu... agressivos assim, né? Pra nós. E daí eu fico, assim, tensa. Muitas vezes eu vinha cortando algumas atitudes, sabe? É verdade. Atitudes, assim, e eu tive que me policiar. O Fábio mesmo virou pra mim e falou, não, amor, eu gostava de brincar assim também, quando era menor. Nós somos... Homens faz assim, brincam assim. Então, essa questão, sabe? Pra mim, pessoalmente falando... de me policiar, para cuidar, para deixar eles serem meninos, ser quem eles são, assim, né? Poder explorar esse lado justamente masculino, que não é muito o meu mundo, né? O que eu vim entendendo até aqui. Então, agora eu tô compreendendo mais e tô deixando eles um pouco mais livres para serem meninos, né? A gente vem de uma realidade bem parecida, né? Porque o Fábio também tem um irmão Isso que eu ia falar agora. e a Moara tem uma irmã. É igual a nós. Eu também tenho um irmão e a Suzy tem uma irmã. Olha só que similaridade. Muito, né? Fantástico. Até, para quem não sabe, o Fábio e a Moara estavam na nossa casa faz um tempo, faz uma semana, eu acho. E na nossa casa nós temos um muro em volta da casa. Uma outra vez a gente recebeu pais que só tinham meninas e os nossos filhos brincaram dentro de casa, de Lego, de coisa assim. Os nossos filhos não, eles estavam andando em cima do muro, em cima da casinha da piscina. Caíram do muro. Caíram do piscina. muro, caíram na lona da piscina. Foi assim, ó, foi uma loucura. E a gente vê que tem uma diferença, onde só meninos estão reunidos ou quando tem a figura feminina junto. As brincadeiras, inclusive, das crianças são de uma forma bem diferente. Falando em brincadeiras, me vem à memória uma brincadeira que eu tinha na infância na nossa casa, meu pai e meu irmão, né? Então, venho de um mundo mais masculino, realmente, somente minha mãe como mulher da casa. E a gente sempre tinha uma brincadeira que, carinhosamente, a gente apelidava de rola-rola com o meu pai. E era um rola-rola na cama dos pais. No bom sentido. Sim. Né? Porque o meu pai virava um rolo compressor e eu e meu irmão, a gente tinha que pular por cima do meu pai. Mas, claro que caía da cama, machucava, prendia a perna, era sempre... assim, e hoje é uma brincadeira que eu reproduzo com os meus filhos na nossa cama. Legal.
Daí eu saio de cena. A Prefiro Moara, não por ver, alguns momentos, prefere sair de cena porque ela não quer ver o rola-rola acontecendo. que direto com os lá escuta o meninos. choro, escuta... E eles sempre tem um que cai da cama, normalmente, né, o caçula cai da cama. Mas é divertido, a gente se diverte com a brincadeira. E é uma conexão gostosa que a gente faz e eu acho tão legal, porque eu relembro a minha infância. Né? Eu relembro o meu pai fazendo o que hoje eu faço e hoje eu passando e fazendo a mesma brincadeira com as crianças. Legal. Então é muito gostoso. É uma brincadeira mais bruta, digamos, no olhar da Moara, mas que a gente se diverte e dá muita risada. E como é que vocês lidam com uma luta interior que eu tenho, por exemplo, assim, a gente dentro do meio cristão, a gente aprende ali os mandamentos e tal, e a gente cresce, ou eu cresci assim, né, de que, não pode brincar com arma, porque não é uma coisa legal e não sei o quê. E daí, esses tempos, a gente ouviu a opinião também era alguém da área da saúde e falou assim, não, vocês têm que dar uma arma para um menino pra brincar. Né? Porque é uma coisa, assim, de defesa. Se tu tira essa... Não sei nem como explicar, mas esse instinto do menino, isso vai interferir também na identidade dele. Mas daí eu entro em conflito, porque... Tá, não é uma coisa que Cohen diz, com ser amado e tal, amável... Mas na Bíblia, se tu for ver, só tem... o Antigo Testamento era cheio de guerra, né? E hoje a gente vendo o que Israel também passa. E se ele não se defender... Como é que isso fica? Isso a minha cabeça assim buga, porque como é que eu vou passar essa questão para os nossos filhos sem passar essa imagem dos jogos? Que é isso que me incomoda. Aquele guerreiro que protege, mas não aquela pessoa que é violenta a partir da arma. O que vocês acham disso? Eu sempre tive contato com armas, não na minha infância, né? Armas de brinquedo. Sim. Né? Eu sempre tive ali facas, espingardinha, e eu sempre tive e nunca tive problema com isso. Teve até uma situação engraçada, meu pai conta que meu pai é fisioterapeuta, ele tem um consultório, e eu cheguei com uma faca que ela era muito real, de plástico, mas muito real. E eu cheguei correndo, invadi o consultório do meu pai, a recepção, pulei na frente dos pacientes dele com a faca. E meu pai falou que, eles ficaram muito assustados e naquele momento meu pai deu uma cortada, diminuiu essa questão, conversou com a gente. Eu não lembro disso. Mas meu pai conta que isso foi complicado naquele momento, ele teve que lidar com isso. A tua mãe também uma vez me contou uma história que foi quando ela deu um basta nessa situação. E aí, eu lembro que que uma teve vez um eles momento que isso brigaram, aconteceu, né? Não sei, ela corrigiu o Fábio, disse não pra ele ficou muito bravo e ele pegou uma arminha, uma faquinha dessas que ele brincava e apontou pra ela, alguma coisa assim. E daí ela falou, poxa, então... Eu penso assim, eu acho que não devemos cortar, né, assim... Eu acho que é direcionar, sabe? Direcionar, ensinar pra eles, explicar o motivo, né? Nessa questão da intenção. Sim. Acho que a gente ir conduzindo, assim, nesse sentido, é o melhor mesmo. Né? Mas eu vejo hoje que nós, como cristãos, a nossa maior arma está na oração. Então, eu jamais quero passar para os meus filhos, por mais que eles tenham uma arminha de brinquedo, essas Nerfs, né? E eles brincam com isso em alguns momentos, que eles não entendam que a segurança deles está nisso. Sim. E eu tenho aprendido muito no decorrer desse ano que a gente luta as nossas lutas de joelho no chão, entregando tudo para Deus. E acreditando que Ele está cuidando de nós, acreditando que Ele está fazendo o melhor e nada foge do controle do plano dele sobre as nossas vidas. E aí vem uma das dificuldades e talvez uma das, como você falou no início, né, um desafio de educar as crianças, de que por mais que nós homens temos essa posição de proteger a nossa casa, mas que essa proteção ela venha principalmente através do nosso contato, nossa intimidade, nosso tempo de oração, joelho no chão, e às vezes até de forma intencional com os filhos vendo esse tempo. Sim. Eu falo isso para a Moara, que em alguns momentos a gente tem que ter a intenção e agir de forma com que realmente eles estejam presentes num tempo nosso de intimidade com Deus. Aqui deixa eu perguntar para vocês, como é que vocês tentam trazer a presença de Deus, o Evangelho na vida dos filhos de vocês? De práticas, disciplinas espirituais nesse sentido? A gente
penso exatamente assim, da questão do exemplo, né? Uhum. Mas vale eles verem quem nós somos, ser de verdade, do que falar, né? Sim. O exemplo, ele arrasta. Uhum. Então, a gente tenta focar nisso, né? Em tentarmos ser o melhor que podemos nesse sentido, como pais cristãos, para que eles vejam em nós isso. Então, como o Fábio falou, eu não me escondo esse momento que eu tenho com Deus, né? De oração, de busca, meus devocionais, minhas leituras, no sentido de incentivar. A gente também tem momentos com eles sempre antes de dormir, uma leitura bíblica, oração sempre, né? A gente incentiva eles a orarem no horário que a gente vai comer, né? Sempre no caminho da escola, a gente ora no carro, antes Como a de Bíblia entregá-los fala, né? na escola. A Legal. Bíblia fala no caminho, né? Ensina no que você está fazendo no dia a dia no caminho. Eu sempre pergunto, quem quer orar hoje? Às vezes os 3 querem orar e é uma coisa de doido. Às vezes ninguém quer orar e tá tudo bem, né? E às vezes o que mais quer é o caçula. O caçula sempre quer orar, ele faz orações muito engraçadas, muito fofinhas. E a gente se diverte com esse tempo de oração deles dentro do carro também, né? A gente teve uma experiência, tem um dos nossos que não gosta muito de orar, mas o nosso gato sumiu um tempo atrás em casa. A gente não chegou a castrar ele, então provavelmente ele saiu pra namorar o gato. É, né? segundo a avó, Segundo a avó, saiu o pra gato namorar. saiu pra namorar. E o nosso filho, quando ouviu isso, ele... Mas, ou seja, os meninos, isso eles ouviram depois, eles tinham achado que o gato realmente Tinha sumiu, morrido, morreu, né? alguma coisa. Atropelado. E o que mais sentiu foi aquele filho, não vou revelar a identidade agora, que não curte muito isso. A gente percebe que temos que incentivar ele um pouquinho mais. Então a gente orou. E ele voltou, o gato, naquela manhã. Olha aí, que legal. E a gente tentou mostrar pra ele, olha só, a oração ela tem poder. O gato voltou dentro do mundo dele, eu acho que foi bem importante isso. E eu creio mesmo que a gente precisa estar ali incentivando, precisa estar mostrando, precisa estar fazendo isso com eles como vocês têm feito. E também mostrar na nossa vida, né? Que Deus abre portas, que Deus faz coisas acontecer por meio da nossa espiritualidade, a forma como a gente tem vivido isso, né? E algo que a gente tem percebido, assim, que é bem marcante, é também no final do dia, a gente procura agradecer pelo dia. As coisas boas do As dia, né? coisas Fazer boas. eles, motivá-los a dizer o que hoje foi legal. É isso. A gente tem esse hábito, antes de orar para dormir, às vezes eu, às vezes a Moara, às vezes juntos, Sim. a gente perguntou o que hoje foi muito legal, a coisa mais legal do teu dia. O que foi? Ah, foi que eu fiz um gol no futebol. O que foi ruim? O que hoje você não gostou? Né? E eles também, a gente começa também a criar esse vínculo e saber que eles estão num lugar seguro conosco. Sim. Nós somos um porto seguro para eles. Eles podem abrir o coração para nós, sejam coisas muito boas ou sejam coisas que não foram legais do dia. E a gente orar sobre isso. Né? Então a gente tenta sempre manter esse hábito. E até incentivo da leitura bíblica. Né? A gente agora recentemente, eu, né, mostrei para vocês, a gente comprou 2 Bíblias. A Bíblia para os Minecrafters, que os 2 menores estão apaixonados, e uma Bíblia que é a Bíblia em quadrinhos, que daí já é uma Bíblia um pouquinho... Em histórias em ação? quadrinhos mais... Essa a gente tem. A do Minecrafters eles querem agora por causa de vocês. Olha só. E é legal porque você coloca um mundo mais lúdico na leitura bíblica e você consegue trazer essa vontade deles em lerem, porque não vou conseguir pegar a Bíblia e com aquelas letrinhas pequenininhas e fazer com que eles achem aquilo interessante, que eles queiram conhecer as historinhas. Né? E dessa forma tem sido tão gostoso, tão divertido. O nosso 02, eu chamo ele 01, 02, 03, e o 02 ele vem para mim, esse final de semana, cada 10 minutos ele tava com a Bíblia para os Minecrafters na mão e Papi, né? Chamo Papi, Mami, Papi, por favor, leia aqui para mim agora, por favor, leia. Né? A gente leu bastante Tinha que, Bíblia. lemos muito a Bíblia esse final de semana, a Bíblia para os Minecrafters, e foi muito gostoso, é divertido. E às vezes, se tu não parar naquele final de semana do ano e fazer isso, eles vão perder o interesse, né? Sim. Isso. Então, às vezes, é um parar e não ficar adiando. Depois o pai ou a mãe faz. Eu vi um vídeo de um desses canais de humor, me chamou muita atenção, onde tem um filho pequeno, o pai tá mexendo no celular, e daí o filho pequeno chega pro pai e fala, pai, vamos jogar Ludo? O pai fala, espera, filho, depois. Já vai preparando o Ludo. Daí a cena mostra o filho já com o Ludo preparado e fala, pai, já preparei. Daí o pai inventa uma desculpa e diz, não, vamos jogar xadrez.
já vai preparando. Daí a cena já mostra o filho com o xadrez preparado e falando, pai, já preparei. E assim vai passando 5, 6 jogos, daí o pai não tem mais nenhum jogo para inventar a desculpa e eles, filho, eu vou no banheiro e já volto. Daí o pai vai com o celular pro banheiro e quando o pai volta já idoso. E o filho não é mais uma criança de 6, 7 anos, mas é um adulto. Sim. E daí o pai chega pro filho e fala, filho, agora eu tenho tempo para ti, para brincar contigo. E daí o filho tá no celular, como adulto, e ele fala, pai, só um pouquinho, eu tô vendo algo aqui. E assim termina aquele vídeo, que é para ser de humor, mas ele é fortemente impactante, nesse sentido do que a Suzy falou, poxa, meu filho quer ler a Bíblia agora, meu filho Sim. quer... Valorize isso, né? E eu preciso dizer isso por mim também, também tenho que aprender a dizer não. Ainda mais porque o celular é um instrumento de trabalho, então tu rapidamente pode estar usando isso como desculpa. Não, é meu instrumento de trabalho, no meu caso, né? E achar essa questão de parar e olhar nos olhos do teu filho que hoje vai ter 6 anos, hoje vai ter 7 anos, hoje vai ter essa idade que ele tem, né? Eu queria perguntar para vocês como vocês lidam com celular, TV, telas, qual que são os desafios de vocês? Eu imagino que de vocês, pais que estão aí, que deve ser um desafio de todo lar. Acho que hoje um dos maiores desafios que nós enfrentamos, né? Com as Sim. telas, assim. Nós tentamos restringir para o final de semana, no sábado eles podem jogar videogame, né? Tentando cuidar com o tempo. Durante a semana a gente praticamente não deixa, ou mais no final do dia, assim, assistir um outro desenho. Mas é desafiador, é bem desafiador. Inclusive, a gente vivenciou uma situação bem ruim nesse final de semana. Eu tava com isso na cabeça. Você quer contar? Não, pode ir falando. Eles começaram a falar de um determinado personagem e um deles queria baixar o jogo, né, do videogame, ou enfim, assistir, e a gente foi deixando falar e tal, e começaram, na verdade não foi nesse final de semana, a semana toda, assim, em casa, falando sobre isso, né, até que um momento ali na mesa o Fábio falou, tá bom, deixa eu ver o que é isso, e quando nós fomos ver, era muito negativo, né, amor? É um personagem... Até pode falar, porque às vezes a gente também tá por fora disso. E os meninos, inclusive, eles falavam o nome do personagem errado. Eles falavam Jack Knapp. E eu, o que é Jack Knapp? Não entendia o que era Jack Knapp, até que o nosso mais velho, né, o Matheus, falou, não, mas não é Jack Knapp, é Cat alguma coisa. Aí Google, achamos. Não lembro agora. Cat... É gato alguma coisa. Não lembro exatamente o nome, mas é um gatinho roxo e a descrição do gato... Vale a pena pegar no Google para a gente ler exatamente como está descrito, mas é uma descrição em que é um gato diabólico. Está escrito isso no Google. Ele é endemoniado. Ele recebe o mal. Nossa. E aí a gente começou a investigar, mas onde vocês viram? Como foi? Aonde aconteceu? Né? E pro 01 mais velho, que sabia o nome, onde você viu? Como? Não, mas eu escutei porque apareceu no YouTube e... Tá, mas YouTube vocês só assistem sob nossa supervisão, como assim, né? E aí foi indo. E daí nós descobrimos que um dia o meu do meio foi convidado, né, pra ir pra casa de um amiguinho brincar, e num determinado momento lá eles colocaram músicas assim pra dançar pelo YouTube, de um personagem ok, mas daí entrou desse daí e provavelmente a mãe não tava... entrou a próxima, o próximo trocou, vídeo na sequência. Trocou. E provavelmente a mãe não viu, né? E quando nós fomos pesquisar a música, era bem séria a música. Que horror. Bem Isso é uma forte. coisa que eu tenho dificuldade em, assim, a questão de os meus filhos irem numa outra casa. Porque lá em casa a gente consegue, né, supervisionar. Né? Agora, eu preciso confiar os meus filhos, então, para uma outra mãe, para uma outra família que talvez não tá olhando. E como é que vocês falaram com os filhos de vocês? Vocês chegaram com regra, dizendo que não pode? Qual foi o jeito que vocês trouxeram isso pra dentro? Eu tentei primeiro trazer isso sem, como fala, de uma forma como se eu estivesse curioso. Querendo realmente entender o que eles estavam falando. Não, mas como assim? Porque ele estava falando muito que era um jogo de videogame, que... Não, papi, porque você vai instalar esse jogo no videogame
Mas é só você pode jogar esse jogo, porque é 12 anos mais. Que horror, gente. É 12 anos mais, e só você vai poder jogar. Eu falei assim, não, mas isso talvez eu não queira jogar, não sei, vamos, o que que é? Mas vamos pesquisar. E eu fui tentando entretê-los de uma forma como se estivesse curioso, querendo entender realmente o que era. Até quando a gente descobriu, Você e até aí... mostrou a foto e falou assim, o que que isso passa pra vocês? Aí eu achei Né? a imagem no Google, né, desse gato roxo. E eu falei assim, mas olha, quando vocês olham essa foto, o que passa no coração de vocês? O que que vocês sentem? Eu acho que eu tenho medo. E começou. E o nosso 02, que é o mais emotivo da história toda, ele passou o dia com medo ontem. Porque a gente foi muito a fundo. Acabou que foi muito a fundo. O Caçulinha não, né? O Caçulinha virou piada e aí já começou a falar de outras coisas. Mas o 02 não, ele passou o dia com medo. Ontem, antes de dormir, tivemos que orar especificamente sobre isso, porque ele falou assim, eu fecho os meus olhos, eu vejo o gato roxo. Que nojo. Eu não consigo dormir. Eu falei, mas vamos orar agora. Daí ele, mas não funciona, não adianta. Para isso não adianta, porque está dentro da minha cabeça. Ele falou isso para mim ontem à noite. E eu falei, não, nós vamos orar. E aí eu orei que ele ia ter um sonho maravilhoso, que ele ia andar de skate, bicicleta, ia dar super manobras radicais. E eu fiz uma oração assim com ele. Criou na mente dele algo positivo. Exato. Legal. E ele adormeceu super rápido depois. Também estava muito cansado, né? Mas acredito que a oração também traz esse poder. E eles entendem já essa importância da oração. Mas na questão desse desenho, em questão se realmente tem um jogo de videogame sobre isso ou não, a gente não sabe, não pesquisei. Não vou pesquisar, não vou ir atrás, porque a gente entendeu muito claramente de que é algo diabólico, de que não é algo vindo do céu, né? E que a gente cortou o mal pela raiz dentro da nossa casa. E nós finalizamos a conversa dizendo assim, né, pra eles, ó, isso nós não vamos aceitar aqui em casa, vocês viram que não é bom, vocês mesmo concordaram que isso não passa algo legal. E, mas meus amigos falam. Eu falei, daí aquela velha frase de mãe, mas você não é seus amigos. Falei assim, se eles falarem ok, mas aí você fala que você não gosta e que isso não é bom pra você, não te traz algo bom. E sai, vai fazer outra coisa, e aqui em casa isso não entra, né? E daí eles mesmos concordaram, eles mesmos, né? Eles viram que... Isso é uma coisa agora que talvez puxaria para educando meninas, mas talvez eu fale bem resumidamente agora, porque a gente passou agora pelo Halloween. E tá muito normal, banalizado, das meninas virem de bruxa quando é dia da fantasia na escola. E eu consegui agora, no sábado, não, na sexta, sentar com os meninos e dar uma explicação para eles. Porque como eu cresci assim, tá, ok, Halloween não coincidiz conosco os nossos valores, mas por que então, como é que eu vou argumentar, né? Só para quem tá ouvindo o Halloween, a gente tá gravando uma semana após o Halloween, só para você entender o contexto. Desculpe, Suzy. E daí tem uma música muito legal. E explica bem assim, simples, de que não é uma coisa bonita. Né? É algo que está celebrando a morte. Daí eu perguntei para eles, vocês acham legal quando alguém morre? Vamos celebrar a morte? Eles falaram, não. É a mesma coisa que esse gato, né? E é legal você fazer a pergunta para a criança, o que isso está passando? Algo de bom, algo de feio, algo de bonito? Na Bíblia diz que é tudo o que é bom e agradável condiz com Deus. E acho que tem que sim sentar com a criança e exemplificar, falar de uma forma bem simples, mas uma linguagem que ela entenda. Porque isso está muito sutil. Eu lembro uma vez assistir um filme, era educativo com os meninos e também na propaganda ali no meio. Era um joguinho de túnel que tu tinha que ir captando comida e tal, mas era uma mulher totalmente sensualizada com a bunda gigante num túnel num jogo de criança. Aí eu, para, né? Ridículo, assim. É totalmente sutil pra já pegar os meninos desde a infância. Tem um documentário bem antigo na internet, chama Criança Alma do Negócio. E daí mostra como as indústrias da comida, do cinema, dos brinquedos já usam os anúncios nas redes sociais, no YouTube, para captar as crianças, para elas serem os futuros clientes dessas grandes marcas. O mesmo acontece com essa parte pornográfica. Você começa já desde cedo, você não vai começar com a pessoa adulta, ou seja, vai já acostumando e condicionando o cérebro de uma criança a se acostumar com determinado conteúdo. Como normal. Sim. E eu lembrei agora do Salmos 1. Salmos 1 diz, cuide
para não imitar a conduta dos pecadores, dos escarnecedores, não cuide com a roda que você sente, O ambiente. cuide com o ambiente que você tá, mas que a tua felicidade esteja na lei do Senhor, ou seja, no ecossistema de Deus. Tem uma frase de neurociência que diz assim: nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se os nossos filhos, seja menino ou menina, mas a gente falando agora de coisas que acontecem com os meninos, eles estão muito envolvidos num ecossistema digital, onde tem o gato o demônio, onde o nosso mais velho veio começando a falar de Fortnite. Fortnite é um jogo de tiro para 16, 18 anos, porque um amigo dele de 7 anos joga, né? Então, isso vai tendo uma influência, um impacto. E algo que a gente tem percebido muito é olhar em que ambientes os nossos filhos estão circulando. Que sejam ambientes saudáveis, cristãos, os valores das outras famílias, que sejam coerentes com os nossos valores. Sim. Porque ali que a gente perde, vou dizer, a masculinidade e a saúde emocional e espiritual dos nossos filhos. Com certeza. Como é que vocês cuidam do ecossistema dos filhos de vocês? A gente tenta ao máximo trazer esse local de segurança. É aquilo que eu falei antes, é mostrar para eles que nós somos amigos deles, Uhum. né? E que eles podem contar com a gente para qualquer coisa, né? E a gente tenta se aproximar, né? Aproximar dos pais, dos amiguinhos. As turmas deles são bem, assim, de se unir, de comemorar, final do ano, tudo. Então, a gente acaba conhecendo todo mundo ali pelo grupo de mães também. Filhos com pais. É. Vocês se reúnem. Sim. Então, é muito bom, porque assim a gente vai conhecendo a realidade de cada família, né? Uhum. E vai podendo direcionar. A gente não consegue excluir alguns relacionamentos, às vezes que a gente percebe que, né, tem princípios e valores diferentes do nosso. Mas aí, como o Fábio falou, daí dentro de casa a gente tenta trabalhar isso neles. Ó, existem pessoas que pensam diferentes, né? Uhum. Mas a gente pensa assim, né? E tenta direcionar eles para que eles entendam que aquilo não é bom. Sim. Para que eles compreendam, não só obedeçam, né? Mas entendam Sim. que aquilo não é São legal. valores, né? Colocar realmente esses valores cristãos dentro do coraçãozinho deles, né? Uhum. Eu li recentemente a questão assim, no Brasil é considerado uma cultura machista. Não dá pra negar isso. A gente já morou fora, é bem nítido assim, né? Se tu tá como mulher andando numa rodovia, por mais decente que tu esteja, passa um caminhoneiro e te buzina e coisas assim. E te assedia, né? Tu passa numa rua, tem os homens ali, às vezes até com filhos, eu já vi, eles olham para outras mulheres e tal. E é interessante foi notar, não sei agora quem falou, mas falou assim, tá, essa cultura ela é machista, certo? Por mais divórcios que tenha hoje, essas crianças, esses meninos, eles vão ser educados por mulheres. A maior parte da infância deles, mesmo que os pais estejam juntos, eles vão passar com mulheres. E como é que esses meninos se tornam machistas? Se são mulheres que educam eles. Se são mulheres que educam exatamente, eles. É interessante isso. Porque quando a gente tem filhos homens, meninos, a gente já tira essa capacidade deles de fazerem por si só. Eu tenho que hoje, eu quero até para essas próximas férias incutir mais rotinas, assim, de dizer, não, você faz. Não é porque eu sou mulher e você é menino que eu tenho que fazer tudo para ti, de te servir, sabe? E isso para mim foi um baque, assim, um divisor de águas, assim, do tipo, mulher, faz a tua parte se tu tá criando um ser menino para ser homem. Eu sigo uma moça, ela mora nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente o nome dela, Letícia, depois posso pesquisar. E ela tem a hashtag Minhas Noras Vão Me Amar. Minhas noras vão me amar, que legal. E ela fica assim, ensinando, conduzindo as verdade. crianças, Legal. né? A ajeitar as coisas na casa, limpar, né? Sim. Colocando dentro da cabecinha deles a importância do respeito com as mulheres e tudo certinho. E daí ela usa essa hashtag, ela até faz as coisas com as crianças e coloca, assim. Que legal. É bem legal. Faz sentido. Por outro lado, Suzy, no que tu falou, o que me veio à mente também é a ausência daí da figura masculina. Quando o menino só nasce com a figura feminina, ele não aprende a ser homem, porque ele precisa das duas figuras, precisa de pai e precisa de mãe. Eu vi uma vez uma estatística que, não sei se são 20 milhões de crianças que crescem aproximadamente no Brasil sem a figura masculina. Ou seja, só com a mãe, ou Sem o nome do pai na identidade, ou, né? ou era sem o nome do pai na identidade. Não lembro agora o número exato. Se eu estiver sim. falando errado, eu peço desculpa. Mas é assim, um número muito alto, percentualmente olhando. Né? Mas o que me preocupa, e me veio à mente quando você falou isso,
Eu fiz a Casa de Jétro, o pastor Telmo, né? De Criciúma. Criciúma, Martinello, né? Isso, Telmo Martinello. E teve uma aula que eu falei assim, essa aula não vai falar para mim, porque ela era falando sobre orfandade. E eu falei, não, tá, vou fazer a aula, porque faz parte do programa, eu preciso estar nessa aula. Mas é uma aula que não é para mim, né? Eu tive um bom pai, um pai que foi sempre muito presente até hoje, e eu me considero um bom pai, né? Mas ali ele falou sobre a questão dos pais que não são presentes na vida dos filhos. Então, o pai, ele está ali como carne e osso, mas ele não está ali como pai de verdade, como posição, como referência, como exemplo, como um homem que trata bem a esposa, né? Então, ali ele entrou muito nesse ponto. Então, é muito triste saber que existem crianças órfãs, mas eu vejo que ainda, não sei se mais delicado, mas tão delicado quanto a criança que tem a figura, mas uma figura que não exerce o seu papel. E aí isso mexeu muito comigo, e isso virou uma chave na minha cabeça, em que eu falei, eu realmente preciso assumir e ser posicionamento. Sim. Eu preciso assumir a minha posição realmente em casa como um bom marido que ama a esposa, que trata bem a esposa e que trata bem as pessoas fora, que é correto, que é ético, que é justo, que ama, que dá tempo para os filhos. E aí eu voltei para o meu trabalho. Fazendo um link aqui, não sei, mudando talvez o assunto. E como o meu trabalho rouba muito do meu tempo com família, né? Às vezes tem dias que eu estou de sobreaviso para o hospital e não tem hora. Às vezes eu estou para começar uma partida de FIFA com meu filho, ou para começar um jogo de futebol ali no campinho que a gente tem, e o celular toca. Eu preciso pegar, olhar. Às vezes eu agradeço que é só responder uma mensagem para o hospital e orientar, mas às vezes eu preciso sair correndo. Como cirurgião, às vezes não temos tempo e tem que ser imediato. E eu comecei a colocar algumas questões disso em xeque, né? De o quanto a minha profissão estava ocupando um lugar que deveria ser da minha família. Eu tomei algumas decisões perante a isso. Passei a fazer menos plantões, passei a estar mais em casa. Nos momentos que realmente eu estou em casa fora do serviço, largar um pouco mais o celular, deixar ele mais de canto. Isso é interessante que a gente tomou essa decisão, né? Percebemos que precisávamos estar mais presentes com as crianças, principalmente você, né? Estar mais presente em casa com as crianças. E a gente já tinha tomado algumas medidas. Ele abriu mão da coordenação do pronto-socorro. Isso, eu era coordenador, né? Antes disso, uma das principais decisões que tomava... Aí a coordenação é 24/7, né? Sim. Todo dia. Aí ele abriu mão do plantão noturno também para ficar mais em casa, né? E a gente já tinha decidido, vamos tomar essas medidas, e estávamos ali para logo já ia começar. E daí a gente viu os nossos pequenos brincando, assim, e do nada um olha pro outro. Sentadinhos na porta da frente de casa, assim, bem bonitinhos. Um olha pro outro assim, vamos brincar, eu sou o papi e você é a mami. Daí a gente já já acende aquele... vamos ver o que isso vai dar, né? E daí um fala pro outro assim, né? O que é do papi fala assim, eu vou ir pro hospital. Aí o outro, que era eu, no caso, fala assim, então tá bom, tchau. Beijo, tchau, beijo. E acabou a brincadeira. Aí eles ficaram quietos e foram pegar outra coisa. Aí a gente se olhou. Tá grave. Alguma coisa precisa mudar aqui. Que a gente já tomou as medidas, né, porque... mas foi muito... Foi fofinho, foi engraçado, a gente deu risada, mas ao mesmo tempo existia uma seriedade muito grande por trás disso. Que mensagem estávamos passando? Era, amor, tô indo pro hospital. Amor, tô indo pro hospital. Amor, me ligaram, me chamaram. Fiquei feliz que pelo menos eles viram nesse sentido, assim, de... né, lidamos bem com a situação, né? A Moara exerce um papel muito importante, exerce isso, vejo com muita excelência, que é não trazer o meu trabalho como algo negativo. Apesar de gerar uma demanda grande, né, para mim, eu estar muito presente no hospital, mas para que isso não seja realmente um ponto negativo na criação dos nossos filhos. Né? Claro, mudanças tiveram que ocorrer. Precisei tomar decisões. Coordenação foi a principal delas, que tomava muito do meu tempo eu sair. Plantões noturnos, enfim. Mas eu vejo que independente... Porque ainda hoje eu estou muito presente dentro do hospital e acredito que vai ser assim por um bom tempo, porque, enfim, é a minha profissão e às vezes a gente realmente não pode esperar. Mas eu vejo que a Moara exerce isso e muito obrigado, amor, por fazer isso com uma forma tão linda. Eu honro você, eu honro tua vida por isso. Por não trazer isso para
pro coração dos nossos filhos e ver a minha profissão como realmente algo ruim para dentro da nossa casa. Isso é um desafio hoje, né? Eu te A amo. questão da mulher estar em casa. Eu amo o meu marido pelo fato, assim, de eu poder, agora já passamos essa fase, mas que eu pude ficar com os nossos filhos em casa e não ter tido que ir trabalhar, sabe? Claro que foi uma decisão nossa, questão de dinheiro, a gente passou alguns perrengues e tal, mas foi uma opção nossa. E ele me apoiou em eu poder ficar em casa, porque eu queria. E a gente até quer recomendar esse livro aqui, que é o Educando Meninos, e eu dei uma olhada de novo, faz muito tempo que eu li, mas aqui diz que a mulher que também vai trabalhar fora, além do marido, ela tem mais testosterona, Uau. né? Ela começa a ter uma Inversão de papéis. competitividade. E isso é muito interessante. E não é criticando agora a mulher que opta por ir trabalhar. Eu vim de um lar onde minha mãe tinha que trabalhar, senão a gente não Às tinha vezes o não que é nenhuma comer. opção, né? Sim, Isso. mas o que está tendo hoje muito é as mulheres indo trabalhar para poder todo mês comprar uma roupa, para todo mês poder ter uma bolsa nova. Isso não deveria de ser prioridade. Gente, nesse sentido, você que está nos assistindo, esse papo está muito bom. Eu tenho certeza que você conhece alguma família que tem filhos homens, meninos. Então a gente quer pedir que você pegue agora, vá no link de compartilhar, se você está vendo no YouTube ou no Spotify, e compartilha esse podcast com alguma família que você conhece que tem filhos meninos. Ou em algum grupo da igreja que você está, faça esse conteúdo precioso chegar aonde precisa chegar. Faça a tua parte, faça parte desse podcast, não somos só nós Isso aí, quatro aqui. Com certeza. Outra pergunta que me veio aqui à tona, o Fábio já subiu a montanha nos Legendários. Sim, Talvez sim. você fale um pouquinho o que é o movimento dos Legendários, mas o que mudou na família de vocês? Também perguntando para a Moara e também na educação dos filhos de vocês depois que você fez parte desse movimento É um movimento. Só para homens. que visa Para homens. redescobrir a masculinidade. Sim, é. O Legendários, ele é um movimento mundial, né? Não são todos os países do mundo que tem um grupo, mas ele é um movimento que nasceu na Guatemala, e ele é uma ferramenta para configurar o homem ao seu estado original, realmente. Então, é uma ferramenta cristã, são trabalhados valores cristãos, não tem placa de igreja, não é da igreja evangélica, católica, não é de nenhuma igreja, mas ela é focada totalmente nos valores cristãos. Ela é Bíblia, Jesus e um processo de reconfiguração do homem ao seu estado original. Realmente trazer a masculinidade de volta, trazer aquele papel que o homem precisa exercer dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, um melhor pai, um melhor marido, um melhor filho, um melhor homem, realmente uma cópia de Jesus, né? Um homem de verdade dentro dos padrões que Jesus nos ensina. Esse é o Legendários. São 72 horas escalando uma montanha, passando por coisas maravilhosas, difícil, uma caminhada difícil, um desafio extremo, fisicamente falando, mas é falado no Legendários que o maior desafio desse movimento é a nossa transformação de caráter. É um desafio extremo de caráter. Então, o físico, a gente se ajuda na montanha, mas às vezes o caráter, quando ele é confrontado, ele revela a nossa real vontade e ela às vezes precisa ser transformada. Então, resumindo, isso é Legendários. Sou muito feliz em ter sido convidado para participar do Legendários, não que precisa ser, não é somente para convidados, ele é aberto a todos que queiram, né? E eu fiz em março desse ano, 2024, e tenho vivido e acompanhado o movimento no decorrer desse ano junto com outros homens buscando a mesma coisa. Sermos cada vez melhores, né? Nesse sentido, os meninos ficam malucos, né, lá em casa, porque eu também quero ser um legendário, eu quero ser um legendário, porque o Papa é um legendário, aí agora o tio Thomas é legendário, e eles ficam malucos, daí eles pegam o meu boné, né, nós temos um boné e uma farda que a gente ganha quando conclui o desafio, e eles pegam o boné, daí colocam na cabeça deles, eles ficam lá cantando a música, lá tem um DJ, um compositor, ele fez uma música em espanhol, que é super divertida, uma música envolvente, os meninos querem sempre escutar essa música e ficam com boné, e eu vejo que parece que quando eles olham para mim, assim, eles me veem realmente
com o boné na cabeça como se fosse um herói, assim, mas a gente que sabe, a luta que é diariamente continuar, né? Viver com essa transformação, né? Diariamente é um perrengue após o outro que a gente precisa vencer. E a gente fala que o homem sozinho é presa fácil, né? Então o legendário, ele anda com outros homens que vivem o mesmo propósito. Não necessariamente legendários, mas ele precisa saber que ele precisa estar com homens que vivem o mesmo propósito. E como fala mesmo no Legendários, né? A montanha começa quando você volta, Ah, sim, né? eles sempre falam isso, né? Porque a gente ideia fala é isso. essa, né? Trazer homens melhores para suas casas, para suas igrejas, né? A montanha de verdade vai começar na segunda-feira, quando... E assim, quando o Fábio quis fazer o Legendários, eu fiquei muito feliz, assim, por ele. Nem entendia direito o que era. E eu tenho um bom marido em casa, né? O meu foco, minhas orações eram que ele vivesse o que ele queria viver lá, né? Que ele tivesse um encontro com Jesus, que fosse, né? Que ele encontrasse o que ele foi buscar, assim. Mas quando ele voltou, ele realmente voltou ainda melhor. Ele voltou transformado, assim. Eu vi a disposição dele, né? De querer ser melhor cada vez mais para nós, para mim, para as crianças, ver ele focado nisso. Acho muito bonito ver eles acordando bem cedinho, 5:30 da manhã, para orar junto, sabe? Esses homens andando junto, é muito legal isso, né? Essa amizade saudável que eles desenvolveram e fez muita diferença, assim, na nossa casa, né? E como a gente falou antes, a figura paterna é muito importante, mas pro filho, o homem, é ainda mais, né? Porque no pai que eles se espelham, né? Sim. É a referência para eles. Então, assim, a forma como o Fábio me trata, ou a forma como o Fábio conduz as coisas em casa, né? Eles estão observando o tempo inteiro. Então, para ser homens, bons homens, homens que vão amar suas esposas, honrar suas esposas, a sua família, no seu emprego, né? A base é dentro de casa, Sim. né? Então, eles precisam ver o pai fazendo isso também. Essa figura, quando não faz isso, há uma grande falta. Sim. Né? Então... Eu, ainda agora, esse final de semana, teve uma postagem do grupo Legendários de Brasília, eu mostrei para a Moara, achei, fantástica, em que um dos tópicos, ele fala que nós temos como papel defender, né, a nossa família e realmente priorizarmos a nossa casa e colocarmos, e defendermos realmente, né? Por exemplo, o gato roxo. Sim. Precisamos nos posicionar então. Mas ele coloca depois, assim, um detalhe que a gente quer muito defender a nossa família do que vem de fora, mas primeiro a gente precisa defender a nossa família de nós mesmos. E isso mexeu comigo esse final de semana. Eu falei, uau, então onde eu preciso ser transformado para proteger a minha família de mim mesmo? Sim. E isso é fortíssimo, então essa é a visão, é a gente buscar realmente ser cada vez mais parecidos com Jesus. É o autoconhecimento, né? E é O um que eu tô autoconhecimento. repetindo lá dos podres, lá dos meus antepassados, Isso. repelindo nos nossos filhos. Os meus traumas mesmo. Isso. E o que eu lembrei agora da Moara falando, acho que foi o Maico que falou, que quando eu me pergunto como mãe, a gente tem pesquisas que mostram que alguém, quando vai procurar alguém para casar ou namorar, vai procurar inconscientemente alguém parecido com a referência que tinha em casa. Por exemplo, os meus filhos vão procurar noras que são parecidas comigo. E eu já oro assim, e eu já digo, Senhor, livre eles de uma colérica, de uma surtada. Com Santa Graça que elas respeitem o marido, né? E daí é um espelho para mim. Porque se eles procurarem a Suzy o lado ruim, daí vai bicar com a sogra. Eu faço uma pergunta para os casais, por exemplo, para as mulheres. Você gostaria que teu filho casasse com uma mulher que nem você? Ou para os homens? Você gostaria que a tua filha, se você tem uma filha menina, gostaria que casasse com um homem que nem você? Sim. Então faz também pensar no nosso papel de marido e esposa, voltando àquela frase que tu falou antes, proteger de nós mesmos. Então, como nós temos sido referência para eles ou não. É verdade. Uma outra frase que eu gosto muito é que os nossos filhos sempre estão dando feedbacks. Então, o mau ou bom comportamento deles tem a ver como nós, como pais, estamos nos posicionando na vida deles também.
Esses dias um dos nossos filhos chegou com um desenho e disse, pai, eu tenho um desenho para ti. E eu olhei o desenho e era uma casa, só que estava chovendo fora. E me chamou a atenção. Normalmente uma criança desenha um sol. Então já me ligou aquele sinal de alerta. Opa, tem alguma coisa que não está muito legal na vida do meu filho. Então eu preciso Sim. intervir e talvez mudar alguma coisa em mim para que esteja mais presente na vida dele. E normalmente o que nós fazemos? O filho tem algum problema, então ou ele vai apanhar. Agora, não estou falando a favor ou contra a disciplina. Ou a gente vai buscar algum laudo. Ou ele vai ter E daí eu preciso ir trabalhar para pagar o laudo. Para pagar o laudo. Porque neuro hoje é muito caro. E às vezes talvez eu preciso brincar mais com meu filho, jogar futebol, como tu falou. Talvez eu preciso olhar mais nos olhos do meu filho. Talvez eu preciso realmente me posicionar como pai ou mãe dentro da minha casa e ser pai e mãe. E não delegar o meu papel de pai e mãe para babá, para E aí escola. volta para a questão orfandade, né? Sim, Exatamente. Total. E eu creio que esse está sendo hoje um dos maiores problemas da sociedade, onde pai e mãe não estão mais se posicionando, Sim. tá? Em vários sentidos, ou trabalhando demais, aqui eu acho bem importante, tem coisas que Deus colocou na mulher que só a mulher pode fazer pelo filho, e tem coisas que Deus colocou no homem que só o homem pode fazer pelo seu filho. Então, da mãe entender que, poxa, você tem o hormônio, tu que é médico me ajude, estrogênio, mas tem aquela coisa mais do cuidado que um homem não consegue dar, e um homem precisa disso. E o homem também precisa dos limites, da ação que nós temos ali, a testosterona, e trazer isso na vida do nosso filho. E são coisas que Deus já colocou em nós. Então, Deus nos chama também para termos esse papel de responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos. Então, se teu filho hoje está te dando algum feedback, faça isso que o Fábio falou. Presta atenção em você mesmo. Olha para dentro de você mesmo. Gente, e da parte de vocês? Como é que é ter 3 filhos? Vocês são uma anomalia dentro da nossa sociedade. Tamo junto. Estamos juntos. Vocês são realmente fora da curva, porque hoje a taxa de natalidade do Brasil tem caído. As pessoas têm 1 filho, 2 filhos no máximo, vocês têm 3. Ou tem pets, né? Ou troca filhos pelos pets. Como é que é ter 3 filhos? E ainda homens dentro da casa. Com 2 pets homens. Vocês têm 2 pets homens? Eles vieram antes, casa, né? Os 2 cachorros vieram antes das crianças. Fazem parte ali conosco. Ter 3 filhos faz ter vontade de ter mais. Sabia, Mora? Sabia? Pois é, olha só. Estávamos conversando isso recentemente até, né? Mas de forma assim, de sopetão, vontade eu teria de ter muito mais. Falta a menininha, falta a princesa, mas assim, a gente sabe que realmente é delicado, né? Falando de forma carne, a gente sabe como é difícil e exige bastante, né? A presença das pessoas, a presença de filhos, mas principalmente essa carga e essa necessidade que nós temos e que nós sentimos que a gente deseja de ter, de ser, na verdade, o papel que eles precisam que a gente seja, né? De estar realmente presente. Então, ser pai de 3 me deixa muito feliz, me deixa muito orgulhoso, no bom sentido. Eu sou apaixonado por ele, sou apaixonado ainda mais pela minha esposa, por ter me dado esses 3 presentes maravilhosos. O último, de surpresa, muito louco, né? Aconteceu tudo de uma forma tão inesperada. Mas é isso. Mas é bem como você falou, né? A gente sai na rua, né? As pessoas ficam olhando. A frase que eu mais escuto, nossa, que corajosa. Quando vem a menina, né? Vamos tentar mais um, né? E realmente, assim, a gente chama muita atenção. Todo lugar que a gente vai, sempre olham assim, dá pra ver, né, a pessoa contando ali, né, 1, 2, 3. Quando eu digo pro Michael, tá com a autoestima lá embaixo, pega os meninos, vai no mercado, coloca os 3 no carrinho, as senhorinhas param e dizem, nossa, são todos seus. Assim, mas eu vejo, até no nosso meio, a gente tem
alguns amigos que têm 3 ou No 4 nosso e meio é têm mais até fácil 5 ver, filhos. É um ambiente, olha só. É o ambiente. Então, a gente realmente percebe essa aberração, essa anomalia quando nós saímos de casa e vamos para um outro ambiente, né? E as pessoas olham, né? E não sei se ainda parecemos tão novos ou não, mas às vezes eles olham e falam, não, mas tão novos, né? Eu ouvi Com esses 3 dias crianças, algo né? tão interessante em relação a isso, que hoje em dia, eu gostei da comparação. Eu vi um pastor, que eu gosto muito. Essa é boa. E ele fez uma comparação muito boa, porque hoje em dia as pessoas elas estão buscando muito, né, o prazer, a satisfação, viver a vida toda, né? E ter filhos tira isso, né? Ter filhos a gente vai ter mais gasto, menos tempo. E daí ele falou assim, o pessoal vê hoje ter filhos como uma pizza, né? Então assim, eu tenho pizza, quanto mais filho, menos pedaço de pizza. Então, eu vou ter que dividir mais, né? Só que nós esquecemos que Deus é o dono é o pizzaiolo, é o dono da pizzaria. Sim. Então, a nossa mentalidade está errada. Porque quanto mais filho, mais pizza. Né? Quanto mais filho, Deus mais nos abençoa. Porque faz parte do projeto, do sonho dele, né? A família. Né? Ele falou pra gente multiplicar, né? Ser fecundos. E filho é uma bênção. Então, a nossa mentalidade está errada. Sim. Porque se eu tenho mais filhos, eu vou ter mais bênção, eu vou receber mais da parte de Deus. Porque antes de ser meu, é dele, né? Então, é ele que cuida, ele que protege. É uma promessa de Deus, né? Que nada nos faltaria, né? Principalmente se entregarmos em primeiro lugar tudo a Ele. Amém. E se realmente colocarmos Deus como nosso Senhor, não somente, ou talvez até esses dias a gente viu na internet também, e eu já tinha escutado isso de uma outra forma, que Deus não é o primeiro na nossa vida. Deus, ele não deve ocupar o primeiro lugar, ele simplesmente é. Ele é o teu Senhor ou ele não é o teu Senhor. E se realmente vivemos dessa forma, com Deus como nosso Senhor, colocando as coisas para Ele, é uma promessa dele que nada nos faltará, Sim. de que seremos abençoados e talvez não com fartura. A pizza vai dar para todo mundo, né? Às vezes ele manda uma borda recheada, às vezes ele aumenta 1 centímetro, 2 centímetros no diâmetro da tua pizza, não vai faltar. Né? Então a gente tem vivido assim. E nós somos resposta, né? A gente tem a tendência de pensar assim, vou colocar mais filho nesse mundo tão conturbado, tão, né, tanta maldade que a gente tem visto, né? É o que muitos pensam. Mas a gente tinha que pensar o inverso. Temos que ser a solução, vamos, né? Vamos colocar mais filhos nesse mundo porque pensamos diferentes, temos valores diferentes, podemos fazer diferença nessa sociedade. Então, nós vamos direcionar nossos filhos para ser uma resposta, né? A gente tem dificuldade hoje de assumir responsabilidades, né? De matar no peito as coisas. Tem algo que, por exemplo, todos aqueles influenciadores de finanças, eles usam muito aquele termo crença de escassez. E uma conclusão que eu cheguei é que as pessoas mais escassas não são aquelas que têm ou não têm dinheiro, mas são aquelas que não querem ter filhos e podem ter filhos. Porque a coisa mais preciosa que Deus nos deu é a nossa vida. E se Deus nos deu a possibilidade de a gente gerar 1, 2, 3 ou quantas vidas for necessário, isso é sinal de abundância na nossa vida. E a gente falar, não quero isso, quero viver sozinho, não quero ter nenhum filho, normalmente está dizendo algo sobre a tua história. Às vezes é um trauma que você precisa trabalhar, uma parte de pai e mãe que a gente viu. Você vem de um lar conturbado, lar de divórcio. Não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Então eu digo assim, as pessoas mais escassas são aquelas que podem ter filhos, que são abençoadas para poder ter, mas elas decidem, não quero fazer isso. Eu vejo isso como alguém que tem medo de ficar pobre e por isso vive como pobre. Exatamente. Por medo de ficar pobre. Exatamente. Então, quando a gente usou o termo anomalia, talvez nem seria o melhor, mas dentro dessa sociedade onde eu prefiro ficar pobre, onde eu prefiro não ter filhos, onde eu prefiro só viver pro meu ego, Isso. eu acabo sendo estranho dentro dessa sociedade, certo? A gente viveu um tempo lá na Alemanha, e lá na Alemanha os casais começam a ter filhos ali pelos 35, 36 anos, que é a nossa faixa etária agora. Quando um casal lá decide ter filhos, demora em torno de 3 anos até a média, né? Para que um casal tenha filhos
para que o corpo, principalmente da mulher, seja desintoxicado pelos anticoncepcionais. Então, eu creio que a gente está fugindo como sociedade, como pessoas, do plano original de Deus que tu falasse antes, Moara, que é multiplicar e crescer. E nesse sentido, tem uma frase do Martim Lutero que eu gosto muito, ele diz assim: os filhos são a coroação do casamento, a coroa do casamento. Eles não são mais importantes que o cônjuge, mas são a coroa, são aquele elo, aquele prêmio para dizer, agora você é uma rainha, agora você é um rei, porque você tem os teus príncipes e tuas princesas. Então, você realmente governa quando você recebe essa coroa, que são os nossos filhos, né? Então, vocês são reis e rainhas aqui nesse mundo. Vocês também. Amém? Amém. Posso falar umas frases ainda? Fala, vai lá. No livro do James Dobson, que é Educando Meninos, eles têm umas frases, só para dar uma descontraída, assim, das características dos meninos, né? Ele diz assim: os meninos são muito mais legais. Os meninos não têm medo, não. Os meninos têm menos chiliques. Os meninos não desperdiçam a vida no shopping. Os meninos se raspam mais do que as meninas. Os meninos não rebolam quando andam. Os meninos não se coçam. Quando cresce, sim, né? Já se coça. Os meninos não choram e sentem remorso quando matam uma mosca. Os meninos não usam tanto desodorante. Os meninos foram criados primeiro. Os meninos aprendem a fazer barulhos engraçados com os sovacos mais depressa. Gente, então chegando no final do nosso podcast, a gente quer perguntar para você, você conhece talvez algum casal que está passando por alguma crise? Sei que a gente falou de filhos, mas essa é uma pergunta que nós sempre fazemos no final. Qual conselho você daria para esse casal que talvez está prestes a se separar, tem filhos? O que eles deveriam estar fazendo para não se separar? Eu penso que deveria olhar para si, antes de mais nada, né? Focar em si. Antes de querer salvar o casamento, né? Reconquistar o cônjuge, focar em você, no seu relacionamento com Deus, em ser alguém melhor para você e para as pessoas à sua volta, antes de querer, né, reconstruir algo. Porque, como foi falado aqui, né, nós carregamos muita coisa na nossa mala, né? Somos construídos dentro de um contexto familiar, aí casamos, né? O outro também traz tudo do seu contexto, aí chegam os filhos, dão aquela bagunçadinha até tudo se ajustar, né? E os filhos começam a revelar muito de quem nós somos e que carregamos aqui dentro. Então, quando os conflitos começam a surgir, falam muito mais do que a gente tem aqui, né? Eu tenho uma grande dificuldade hoje, né, de quebrar alguns padrões mesmo, de coisas que eu vivenciei enquanto era mais nova, né, na minha realidade familiar. Então, é difícil, mas é como está em Romanos 12, né, a renovação da mente, e é algo que é diário, a gente precisa trabalhar isso diariamente. Então, mais em nós do que focando no outro, né? Quando a gente conseguir entender que nós estamos aqui muito mais para amar o próximo, para servir, né? Que é isso que Jesus fala, né? Quem é maior é o que é o menor, né? O líder é aquele que serve. Então, quando entendermos o nosso papel, o que estamos fazendo nessa terra, o nosso propósito, trabalhar as nossas questões, fica mais fácil. Fica mais fácil, né? E até o Legendários fala muito nesse sentido, né? Porque o homem, às vezes, sobe lá com o casamento quebrado, né? Acontece muito isso, porque trata essa questão da família muito. E volta diferente, e daí tudo começa a ficar diferente. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. O Jesus é um espelho, né? De tudo que nós não somos. Então, daí fica mais fácil, né? Trabalhar o restante. Eu vejo nesse sentido também. Concordo com tudo que a Moara falou. E volto à frase que eu falei, que devemos proteger a nossa família de nós mesmos. Então, aí entra no sentido realmente de entendermos nossos erros, nossas falhas, saber que não casei para ser feliz, mas casei para fazer alguém feliz. E que, como eu vou falar, precisamos olhar para nós, precisamos cuidar de nós. E independente da nossa bagagem, das nossas falhas, nossos traumas, Deus nos fez com a matéria-prima dele. E ele não quer jogar fora. Porque a matéria-prima é perfeita.
Então, a tua história, ela faz parte do teu processo. Sim. A tua história, ela faz parte de um casamento feliz, por mais difícil que a tua história tenha sido. Então, buscar o dono da matéria-prima Uhum. vai fazer com que você chegue mais perto do teu cônjuge também. Tem uma pirâmide, né? Uhum. Se os dois buscarem Uhum. a Deus, os dois se encontrarão. Sim. Uhum. Então, eu vejo isso. Não é de forma egoísta, mas buscar e entender a si para fazer o outro feliz. Uhum. E se precisar de ajuda, né? Mike e Suzy estão aí. Mike Suzy, Pois é, canal, já você e fazer. eu tomar uma decisão ativando o Gente, amor não no ia seu falar, mas já que casamento. vocês Já que falaram. vocês estão falando. Mas, gente, sério, nós atendemos casais. Então, se você está aqui e está dizendo, eu estou passando por uma crise na minha família, uma crise conjugal, vem aqui no link da descrição, lá você pode solicitar um atendimento experimental. Então, você solicita, lá você vai receber mais informações e a partir de lá, nós também podemos estar te orientando dentro da tua situação. Mas não fique sozinho. Tem coisas que a Com gente certeza. precisa de outras pessoas, precisa de irmãos, precisa de uma caminhada em conjunto. Isso mesmo. Nós sozinhos, como eu falei também antes, somos presa fácil. Sim. Precisamos estar em comunhão com pessoas da mesma fé, com pessoas com o mesmo propósito. Isso é importante. Uhum. Gente, muito obrigado pelo tempo aqui juntos. Nós que agradecemos. Nós sempre damos os nossos livros de presente para os nossos Uau. convidados. Sei que vocês já têm, Ganhamos no mas sorteio. já ganhamos, mas ganhamos segunda vez, pode dar de presente, que é o Legal. Ative Amor no Casamento, Legal, que é um legal. devocional para casais. Muito obrigado. E o Geração Pornô, que é um livro sobre masculinidade. Então, Tudo a ver com o nosso tema hoje tem tudo a ver também com o nosso tema. Se você tem filhos adolescentes, você mãe, você pai, também deveria... Já me Muito preparando obrigada. para, acho que acredito eu e a minha ansiedade vem para talvez um momento mais desafiador que não chegou ainda. Aham. Muito obrigado. Mas nunca é tarde para começar. Então, aprenda desse tema também nesse sentido. Recado final. O que cada um ainda gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Começa com você, Suzy. Me siga lá no Instagram, @nafim.atelier. Isso. E o Você e Eu, canal.você e eu. Como é que o pessoal encontra vocês? Qual é o recado que vocês querem deixar? Também dá para nos seguir lá nas redes sociais, né? A minha mais fechadinha, mas o meu marido tá ali ativamente. O meu Instagram ele é aberto. Eu tive uma felicidade de conseguir viralizar um vídeo. Ah, é? Sim, tá com 1.600.000 visualizações. Um vídeo divertido dentro do centro cirúrgico. O título do vídeo é Como Irritar o Seu Cirurgião Preferido. Ah, é? E realmente é um vídeo foi feito de uma forma muito simples e muito rápida. A gente simplesmente gravou, colocou e viralizou. Mas eu tento colocar no meu Instagram, eu tento mesclar muito a minha profissão, a minha vida pessoal, familiar e a minha fé. Então, será uma honra se novos seguidores aparecerem e eu poder contribuir de alguma forma, seja mostrando como é um apêndice, como é uma hérnia, como é um intestino, ou falando como é ser pai de 3 meninos, como é ser família com 3 meninos. Vai ser uma honra receber vocês lá. Que é Os Que arrobas. é meu nome, simplesmente meu nome, Fábio Gosson. Vai estar Simplesmente linkado assim. os de vocês Isso, aqui. daí através dele dá pra achar E o meu Moara conselho tenham filhos. Tenho filhos. Amém, gente. Muito obrigado pelo tempo em Nós conjunto. que Que Deus agradecemos. abençoe vocês grandemente. Amém. Vocês também.